Olá, estamos iniciando a apresentação de um novo programa na nossa TV e Rádio Renovação. É o programa Espiritismo e Reflexões, um programa que vai ser semanalmente apresentado aí para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes também. E a gente tem a grata satisfação de poder anunciar o Dr. Francisco Aranda Gabilan. Eu, em seguidinha, já vou comentar um pouco do belíssimo currículo que tem o Dr. Gabilan. E esse programa ele vai permitir que nós tenhamos um conhecimento da doutrina espírita de forma mais acurada, de forma mais profunda, mas numa linguagem muito simples. O doutor Francisco Gabilan, ele é conferencista, é professor, e as palestras dele sempre têm o cunho espírita, e tem proferido palestras pelo Brasil afora. Ele tem uma agenda lotada já, no começo do ano já tem agenda lotada para o ano todo, palestras no exterior também, porque vocês sabem que o espiritismo praticado aqui no Brasil, ele tem uma conotação muito forte, tem muita respeitabilidade fora do Brasil, e palestrantes do nível do Dr. Francisco Gabilan fazem com que a gente possa aproximar mais os nossos povos, os nossos irmãos, de tal maneira que a gente possa difundir e discutir os temas da doutrina com a atualidade presente, né? E já nesse primeiro programa, o Dr. Gabilan vai nos falar sobre a ótica espírita, da maneira como o espírita enxerga e deve enxergar essa guerra, uma guerra que está assustando o mundo todo, uma guerra que junta de um lado forças da Rússia, do outro lado forças praticamente do mundo todo, a partir de uma tentativa de defesa do que acontece na Ucrânia. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre o currículo do Dr. Francisco Gabilan, para que vocês saibam o privilégio que nós passamos a ter de tê-lo aqui conosco todas as semanas, nesse mesmo horário, para abordar a cada intervenção dele, a cada programa dele, um tema diferente dentro disso que nós falamos aqui agora. Dr. Francisco Gabilan é advogado militante de profissão, palestrante, articulista, professor e escritor. Foi presidente do Conselho da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Foi durante muitos anos ligado ao Departamento de Ensino da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nos cursos de Educação Mediúnica, Aprendizes do Evangelho, Expositores e Divulgadores. Ex-expositor do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, área de ensino e da coligação espírita. Dr. Gabilan também atuou por mais de 20 anos no Departamento Federativo da FEESP, participando de palestras em simpósios, exposições públicas, pinga-fogo e encontros doutrinários em todo o território paulista. Igualmente, por décadas, foi expositor também na área de assistência espiritual. Dr. Gabilan também atua ativamente nas áreas de ensino de dezenas de casas espíritas, mais intensamente no núcleo espírita Segue a Jesus em O Semeador. Dirige o orfanato Casa de Jesus Amor e Caridade, na Casa Verde, e é conselheiro do asilo Casa Luz do Caminho. Autor de temas e apostilas e cursos, encontro de aperfeiçoamento doutrinário, curso de oratória espírita, ambos para expositores e dirigentes espíritas, e curso sobre o livro A Gênese. Ele já escreveu para a Revista Espiritismo e Ciência, Revista Além da Vida, Jornal O Semeador, jornal e portal Segue a Jesus sobre temas da atualidade à luz da doutrina. E é autor dos livros Entre o Pecado e a Evolução, Macho, Fêmea e etc., onde aborda a homossexualidade na visão espírita, curso de oratória para a Casa Espírita, ele é coautor. É possível prever o futuro? A doutrina espírita explica. Distúrbios da sexualidade. Direito e Espiritismo, é coautor na edição da Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. E, por fim, os 7 Pecados Capitais, uma visão espírita. Dr. Francisco Gabilan, seja muito bem-vindo. O senhor já tem nos prestigiado no programa Tema Livre, que nós apresentamos aqui aos sábados, juntamente com o nosso médium e líder João Berbel. Eu quero começar, então, nessa primeira apresentação sua, que o senhor, por favor, traga dentro da linha espírita, dentro das reflexões, esse é o tema, esse é o nome do seu programa, Espiritismo e Reflexões, de que maneira nós devemos ver a ótica espírita desse conflito que está assustando e está trazendo uma comoção mundial. Por favor. Olá a todos, irmãs, irmãos, companheiros e amigos.
Toda vez que, num encontro espírita, existe uma temática, ele deve, na verdade, toda a doutrina, todos os conceitos doutrinários, eles devem ser trazidos para a atualidade. Até mesmo quando o assunto é evangélico, nós não podemos ficar apenas nas conceituações do legado de Jesus e, no caso da filosofia espírita, ficarmos nas informações da codificação, mas trazer todo o ensinamento, trazer para a atualidade, trazer para o contexto das criaturas. Eu costumo dizer que Jesus não falou para 12 apóstolos, não falou para 500 da Galileia, falou para a humanidade. O mesmo se dá com o Espiritismo. Principalmente na obra básica, primeira do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, nós costumamos conceituá-lo como um livro de teses. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele cuida de todos os aspectos da natureza humana. Todos, de relacionamento da natureza humana, sem dúvida nenhuma. Ele, às vezes, não se aprofunda, mas lança o princípio fundamental. E, portanto, ele cuida de todos os interesses que a criatura humana tem. Dentre eles, hoje, por exemplo, nós estamos vivenciando, como o nosso querido amigo Ronaldo Knack disse, estamos vivenciando um momento crítico da humanidade. Depois se desencadeia aí uma guerra, embora localizada, mas cujas consequências atingem o mundo todo. Nós não vamos falar dessa guerra. Nós temos que falar em gênero, temos que falar da guerra. E nós precisamos, já que estamos num contexto espírita, nós precisamos, em primeiro lugar, saber por que ocorrem, como ocorrem as guerras e qual que é a visão dos espíritos a propósito do assunto. Só para que nós tenhamos uma visão exata, invertendo esse assunto, uma visão exata de como os espíritos trataram do assunto relativo à guerra, ela está inserida no contexto, existe um capítulo específico, um subcapítulo específico tratando da guerra, mas ela está no contexto dentro das leis morais, da lei de destruição. Vejam bem que amplitude extraordinária que tem esse assunto. Se ela está dentro do contexto da destruição, então, portanto, ela é um dos aspectos dos chamados flagelos que ocorrem na humanidade, no contexto da humanidade. E, portanto, a guerra está aí a primeira conceituação, que é para nós entendermos, inclusive, não é só a opinião dos espíritos, mas é a opinião dos espíritos encarnados, que somos nós, na verdade, para entendermos o porquê ocorrem determinadas coisas, como, por exemplo, a guerra. Ela é um flagelo. E flagelo está dentro de contexto, na verdade, de desencarnes coletivos, de flagelos de toda a natureza, e nós temos que trazer uma conceituação que é quase que filosófica, mas é muito mais científica, de constatação de causas dos flagelos. Nós temos várias causas. Aliás, é do contexto do Espiritismo sempre analisar as questões todas que nos forem colocadas com relação à relação de causas e quais são os efeitos e por que ocorrem, na verdade. Ou até o contrário, causas, por que ocorrem e quais os efeitos dele. Tratando de flagelo, nós temos, então, que conceituar dentro das causas que podem provocar os flagelos. Nós temos, então, causas naturais, primeiro. Há duas divisões só. As causas naturais são aquelas que nós conhecemos: terremotos, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, enchentes e, dentre elas, também a guerra. Tem vários outros flagelos que independem da causa humana e, portanto, são chamados de flagelos naturais. Nas causas humanas, na verdade, nós falamos lá de guerras lá atrás, mas elas estão aqui dentro do contexto das humanas, na verdade. As causas humanas são aquelas provocadas por ação da criatura humana. Incêndios, quedas de aviões, afundamento de navios, eu estou tirando tudo do contexto do noticiário, de uma maneira geral. Descarrilhamento de trens, tombamento de coletivos, de ônibus e coletivos, acidentes em geral, e dentre eles, agora especificamente, as guerras.
Ou seja, aquelas primeiras, na verdade, existiram sempre dentro da natureza, sempre. Principalmente no planeta Terra, que é um planeta ainda, apesar dos bilhões de anos do planeta, ainda estão dentro do contexto de conformação do nosso planeta. Já foram até esses terremotos, essas agitações vulcânicas, já foram muito maiores no passado, quando a crosta terrestre ainda não estava solidificada como está hoje. À medida que o planeta for esfriando cada vez mais, e quando eu falo esfriando é porque a grande teoria da existência do planeta Terra, do planeta físico do planeta Terra, é que ele é, na verdade, uma parcela sacada ou saída de explosões da nossa estrela, do nosso Sol. E, portanto, absolutamente, até hoje, o interior nosso da Terra, ele é totalmente feito de matéria incandescente, inclusive, de magma, né? Então, esses flagelos sempre existiram e vão existir cada vez menos. Na medida em que está havendo a evolução da criatura humana, a evolução de todos os contextos, de todos os reinos, essas ocorrências, esses flagelos naturais, ocorrerão menos. Morre muita gente nesses flagelos todos aí, mas eles vão diminuir. Por outro lado, os flagelos considerados os segundos, que são os provocados pela ação humana, eles são frutos, na verdade, de coisas fáceis de serem entendidas. Da imprudência das criaturas, da imprevidência, da falta de previsibilidade, dos excessos cometidos pela criatura de toda ordem, inclusive destruindo a natureza, os meios de contenção, inclusive de flagelos naturais. A ganância, gente, a ganância das criaturas de provocar distúrbios de toda sorte para obter resultados pessoais, a falta de ordem, de uma maneira geral, da criatura humana ao largo de todos os tempos, o mau comportamento e o abuso das criaturas com relação ao seu meio ambiente, no relacionamento com as outras criaturas. As agressões à natureza, hoje em dia está muito em voga isso também, as agressões à natureza provocam, na verdade, uma facilitação de resultado dos flagelos naturais, sem contar os flagelos provocados pela criatura humana. Vamos colocar, por exemplo, um desmatamento muito grande, e isso tem reflexos em todo o contexto da natureza. As obras de risco que as criaturas fazem, com relação a rios, lagos e assoreamento, tudo. A poluição, de uma maneira geral, também é provocado pelas criaturas humanas. E aí, no contexto, os vícios, as drogas, as armas, e isso tudo provocando guerras, na verdade. Em todos esses flagelos, a consequência é uma só: desencarnes coletivos. E isso comove de uma maneira extraordinária as criaturas. E há uma pergunta que se faz muito comumente, aí é feita normalmente até para nós espíritas, e a gente vai responder por contextos contidos naquele capítulo chamado da Lei de Destruição, que está dentro das leis morais do Livro dos Espíritos, aquele livro de teses que dá os flashes de tese para serem desenvolvidos depois nos livros subsequentes da doutrina. A pergunta que se faz é: onde é que está a justiça? Quando se refere à justiça, na verdade, de Deus, na verdade. E, para responder isso, a gente tem que analisar as causas à luz da doutrina dos espíritos, porque as causas humanas são conhecidas facilmente, não é isso? Nós sabemos quem são os autores de provocar os flagelos, a destruição humana, mas as criaturas, de uma maneira geral, não sabem as causas, por que existe dentro da lei natural, existem esses flagelos todos. Mas é preciso, para isso, fazer com que a gente utilize da lógica e da razão, para nós podermos compreender. E nós podemos nos antecipar que, para poder analisar assuntos dessa espécie, para analisar essas causas aí, nós temos que ver alguns componentes que os espíritos insistem em nos demonstrar à luz da lógica e da razão, que são os conceitos de reencarnação, ou seja, as vidas sucessivas. As criaturas não são de hoje, nós não somos de hoje, nós somos já convivências antigas. Não faria sentido nós sermos, na verdade, termos uma única existência, e unir alma e corpo ao mesmo tempo. Não há lógica. Aí nós seríamos todas criaturas iguais, absolutamente iguais. Nós seríamos clones do chamado Criador.
Na verdade, cada um de nós somos uma individualidade, cada um de nós está em estágio diferenciado, o que significa que nas nossas vivências sucessivas, e há muita lógica, e vivências que ainda ocorrerão, nós precisamos ter o princípio da reencarnação, que é uma chave de ouro para a solução da problemática do entendimento dos flagelos que a gente conhece. Temos que analisar a lei do progresso, a lei de destruição, que é essa aqui, na verdade, que nós estamos falando, a lei de ação e reação, que é uma lei científica e, portanto, é uma lei aproveitada pelos espíritos para demonstrar que a toda ação corresponde uma reação, e a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito já diz respeito à problemática, às causas provocadas espiritualmente de uma encarnação para outra. A pergunta que é feita aos espíritos, só para a gente entender, Kardec perguntou para os espíritos numa questão desse capítulo aí. A marcha progressiva e lenta segue sempre o aperfeiçoamento da humanidade? É a pergunta que é feita lá. E a resposta é: o progresso existe sempre. Em qualquer hipótese, a gente analisa, e todas as ocorrências, inclusive esses flagelos todos, são para provocar o progresso, para provocar o desenvolvimento da criatura. Sobretudo, por aquilo que parece, então, um mal à luz das criaturas, quando analisa um terremoto, por exemplo, em que desencarnam inúmeras, aí, centenas de pessoas, ou, por exemplo, um flagelo, como, por exemplo, hoje está ainda ocorrendo essa pandemia aí, que a origem... Vamos deixar, na verdade, de teorias aí conspiratórias, tá? Vou falar apenas das preocupações. É um mal, a criatura diz, é um mal, e esse mal, na verdade, a gente não conhece, não sabe de onde vem, na verdade. E os espíritos falaram com muita clareza para o Kardec, e nós acabamos aceitando essa conceituação. O que parece um mal tem um efeito benéfico. Efetivamente, é preciso, se tudo que ocorre é em benefício do progresso, porque jamais a gente pensaria que o Criador poderia provocar as leis naturais, que são a expressão do Criador, poderiam provocar, por exemplo, o desaparecimento da humanidade, a destruição do planeta. Não, na verdade, são eventos cíclicos, pontuais, que servem para reajustar as coisas. Tem uma outra questão que nem pertence a esse capítulo, mas pertence lá atrás à lei do progresso, é uma questão em que os espíritos dizem algo parecido com: quando um povo não evolui quanto devera, eu gosto muito desse tempo verbal, inclusive, quanto devera, a lei natural intervém e provoca cataclismas de ordem física e de ordem moral. Ou seja, é para recolocar as coisas no eixo, para usar uma expressão bem clara, bem fácil de ser entendida. Portanto, a gente já vai identificar as causas como causas imediatas, causas que ocorrem hoje, e causas que não são compreendidas dentro do contexto de hoje, que são, então, são causas remotas, anteriores aí. E aquela indignação da criatura humana, remotas, a gente vai voltar a dizer, as causas de hoje são provocadas agora, entendidas agora, analisadas agora, e tem a explicação agora. Causas remotas é quando não tem explicação, nós temos que lançar, então, em causas anteriores. Aí já é relação de causa e efeito de uma encarnação para outra. Atitudes da criatura humana em outras existências que refletem depois na atitude da encarnação que ela estiver vivenciando. Só para nós entendermos a encarnação atual. Falando dos flagelos naturais, as criaturas ficam indignadas mesmo nós ficamos indignados. E a pergunta é: qual é a finalidade que Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? Essa questão está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos. Estou falando com as minhas palavras para facilitar aí. O que o Criador pretende, na verdade? Sabe qual é a resposta, queridos irmãos? A resposta é de uma clareza incrível. É simplesmente para fazer progredir a humanidade mais depressa. As pessoas dizem: mas, espera aí, como fazer progredir?
Não acabamos de dizer que não há possibilidade de se colocar na mão do Criador, ou na consciência do Criador, na ação do Criador, a destruição do planeta. Afinal de contas, nós somos criaturas dele. Simplesmente há males que vêm para bem, para reajustar, para reorganizar. E, portanto, a intenção da lei natural, e eu digo ela, a expressão do Criador, é fazer progredir mais depressa. E as criaturas dizem, bom, mas tá bom. Tá bom. Mas para conseguir essa melhora da humanidade, Deus não podia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos responderam, e a gente vai estar sempre falando nos espíritos, porque é de uma lógica incrível e aplica para nós, porque nós somos também os espíritos, só que encarnados. E a resposta, sem nenhuma vacilação dos espíritos, é: pode sim empregar. Pode e os emprega todos os dias. Não é verdade isso? Nós temos todos os dias ocorrências que são para nos abrir os olhos, para tomarmos cuidado com a invigilância, a imprudência, os excessos de toda sorte. Como é que a gente poderia evitar, no plano humano, por exemplo? Com ações de previdência e de providências, usando a ciência, as artes, o aperfeiçoamento, por exemplo, da agricultura, que já está ocorrendo, felizmente, os estudos de higiene, a transformação e reciclagem de produtos, que também já está ocorrendo, devagar. Percebem que, na verdade, essa evolução é vagarosa, tal? O desassoreamento dos rios e lagos, que provocam acidentes também, as irrigações, que hoje em dia estão muito em voga. Estou trazendo coisas para o dia atual. Como nós dissemos, a espiritualidade nos dá o contexto e nós trazemos para a nossa problemática. A construção de diques, taludes, pontes, essas coisas todas que auxiliam e serem evitados esses flagelos, tudo, as consequências desses flagelos. E, para a gente ir depois no contexto efetivo da guerra, aí tem aquela questão que fica indignada as criaturas. Mas sejam lá naturais ou sejam humanos, morre muita gente inocente. E aí é que tem uma questão muito curiosa que as pessoas rotulam das criaturas que morrem de inocentes. E nós afirmamos com os espíritos com facilidade, aparentemente inocentes. Não, há um princípio geral que é científico, é filosófico e, portanto, adotado pela doutrina espírita. Não existe efeito sem causa. Ou seja, quando nós não conhecemos a causa existente agora, por exemplo, vai nos flagelos naturais, de ordem natural, de causas naturais, isso só pode estar, efetivamente, dentro de leis maiores que podem ser compreendidas pela criatura. E se for de ações humanas, estão, na verdade, dentro do contexto de outras vidas da criatura. As leis naturais, que também são chamadas de leis divinas, naturais ou divinas são uma e a mesma coisa. Apenas um aspecto, lei natural é física com relação ao planeta e divinas são com relação ao contexto espiritual de evolução das criaturas. Os mecanismos da justiça divina, que são as leis naturais, não representam de maneira nenhuma castigo para a humanidade, como se pensa, mas ação e reação para promover o progresso das criaturas. Morre muita gente porque, se existe um efeito, se existe uma causa para uma criatura desencarnar, individual, e obviamente que a criatura individual pertence a um contexto da humanidade, então pode também haver que várias criaturas reunidas num desencarne, num único desencarne, num único acidente, por exemplo, no mesmo momento temporal, dizem os espíritos, essa expressão, é porque essas criaturas possuem vínculos. Não é sem causa, não é à toa, não é alguma coisa arbitrária, não. Eles possuem vínculos. Muitas das vezes, esses vínculos são datados de épocas muito anteriores. Muitos espíritos, inclusive, se manifestam a propósito dos seus desencarnes e se remontam a séculos anteriores, a milênios, inclusive, atrás. E as circunstâncias de retorno à vida espiritual estava prevista pela lei de causa e efeito, e as criaturas se unem por contextos iguais, por caracteres iguais e necessidade de oportunidade de evolução da mesma maneira, em conjunto. Então, isso é tratado
dentro do contexto da universalidade de resultados. O que vale de resultado para uma criatura, se ela pertence a um contexto, a ela se reunir com criaturas que estão dentro do mesmo contexto, e então acontece uma prova chamada prova coletiva. E a partir desse instante é que a gente pergunta, e a guerra? Ela é um flagelo, efetivamente. Ela é de que ordem? Está fácil de responder, não está? Está dentro da lei natural isso daí? A guerra? Não, está dentro da decisão humana. Está dentro da decisão de uma ou mais criaturas que decidem por qualquer razão, por razões que a gente vai ter que escarafunchar um pouco, por razões que levam a criatura a se declarar ódio. Declarar ódio às outras criaturas. Eu li essa semana na internet uma frase de alguém que deve ser um filósofo, na verdade, né? E esse alguém diz o seguinte: a guerra é um conjunto de jovens que não se conhecem, não têm ódio de outras criaturas e se matam da mesma maneira. São todas elas conduzidas, são todas elas influenciadas por criaturas não jovens, que se odeiam, que não se suportam e declaram-se guerra, mas não se matam. Ou seja, morrem as outras criaturas aí dentro do contexto, desse contexto aí. E é derivada do quê? Lembro daqueles contextos lá da imprevidência, imprudência, mas principalmente da ganância, do orgulho exacerbado. É isso mesmo, da criatura que ela quer muito mais do que deve, ela quer prevalência de mando sobre as outras criaturas, quer subordinação de outras criaturas, se enche, faz encher através de discursos, inclusive, encher a comunidade de ódio por outros povos, etc. E, atrás disso, o efeito econômico, tomar terras dos outros, principalmente se essas terras têm, esses territórios têm elementos que ela julga necessários para a sua sobrevivência. O egoísmo, gente, o egoísmo unido a esse orgulho desenfreado das criaturas é um móvel extraordinário. Ego quer dizer eu, ismo é idolatria de si mesmo. A criatura só tem o contexto dela, as criaturas têm que estar de acordo com o que ela pensa, de acordo com o que ela faz, e quando não estão no contexto ou não concordam com o que ela pensa e manda, ela declara o seu ódio, ela exterioriza o seu ódio através das guerras. Portanto, a guerra é um flagelo dentro da lei de destruição, mas é um flagelo cujas causas são humanas. Fácil de identificar. Nós não podemos entrar e escarafunchar dentro da cabeça das criaturas. Poderíamos até fazê-lo. Podemos fazer uma análise psicológica dos declaradores de guerras aí pelo mundo afora. As guerras estavam escasseadas. Os exemplos, na verdade, lembra que a lei natural permite que sejam provocados, na verdade, flagelos para fazer progredir? Muito bem. E o contexto das últimas guerras que ocorreram, tanto a Primeira Guerra lá de 14 para frente, depois a dos anos 40 para frente, em cujo contexto eu, inclusive, vim para esta encarnação, as criaturas aprenderam a se equalizar, a modificar o seu contexto. Mas, de vez em quando, surge aí alguém que tem um desejo irrefreado de domínio sobre as outras criaturas. E daí acontece o que está ocorrendo no momento. O receio da humanidade é que isso se prodigalize, é que se estenda para outros países e que vire uma chamada guerra universal. Aí as coisas ficarão tão graves quanto foram antes e o aprendizado, a consequência, é muito doloroso para todos nós. É isso que nós temos a apreciar assim num contexto genérico, sem muito aprofundamento, mas retornaremos numa outra oportunidade com mais aprofundamento nesse assunto. Até a próxima semana, que Deus permitirá, com certeza. Muita paz.